Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo para o canal e hoje vamos resenhar. Bora começar essa resenha maravilhosa, falar de quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de quarta-feira. Teremos 6 jogos nessa quarta-feira, as dicas já estão prontas. Vou falar rapidamente aqui de cada jogo aqui para vocês, não vou enrolar tanto, vapt-vupt, porque a semana promete. Eu tenho outro vídeo para postar aqui para vocês que é do Hoje é Dia de Madruguinha, então é um vídeo que me toma bastante tempo. Essa resenha aqui é maravilhosa, eu sei que vocês também não querem ficar prestando atenção que eu tenho para falar em cada jogo, só pegam aqui as minhas dicas, copiam e bora para cima. Não vou falar tanto aqui justamente para não ser um vídeo longo, beleza? Então, bora começar as dicas de hoje, mas antes, vamos ver os jogos que teremos nessa quarta-feira? Teremos Bragantino enfrentando Atlético Paranaense, Remo versus Internacional, Coritiba versus São Paulo, Cruzeiro enfrentando Corinthians, Palmeiras enfrentando Fluminense e Grêmio enfrentando Atlético Mineiro. Então, 6 joguinhos, minhas dicas já estão prontas, vou passar para vocês de forma rápida, jogo rápido aqui entre nós e bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então vamos começar essa resenha maravilhosa falando de Bragantino enfrentando Atlético Paranaense lá em Bragantino às 19 horas. O Bragantino perdeu para o Corinthians na última rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Santos para esse confronto. Eu assisti os 2 últimos confrontos do Atlético Paranaense, que time horroroso. Não dá para assistir esse time do Atlético Paranaense, não dá para esperar muita coisa desse time horroroso do Atlético Paranaense. Então, sem ficar aqui enrolando tanto, mano, não tem por que eu ficar falando mal do Atlético Paranaense e esperar alguma coisa do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Então vou apostar na vitória do Bragantino, tá com uma odd 1,78. Braga vai para cima jogando em casa, começou legalzinho o campeonato, então é importante fazer esses pontinhos, garantir esses 3 pontos jogando em casa contra um time que tá horroroso, um time que vai brigar na parte de baixo da tabela, beleza? Próximo jogo também às 19 horas teremos Remo enfrentando o Internacional. O Remo empatou com o Atlético Mineiro na última rodada e o Internacional perdeu para o Palmeiras. Para esse confronto, é um Internacional em crise, é um Internacional que voltou a ser aquele Internacional que a gente viu no final do ano passado, né, no final do Brasileirão do ano passado. E agora tomou um salve do Palmeiras jogando em casa, a torcida revoltada. Mas no Gauchão garantiu vaga para a final, vai enfrentar o seu maior rival, o Grêmio. E, enfim, são campeonatos totalmente diferentes. No Brasileirão precisa voltar com foco, precisa voltar a acordar, né? Não sei o que acontece com esse time do Internacional, que nos últimos anos foi só luta para não cair. Então vamos ver agora contra o Remo, Remo que está empolgado, acabou de chegar na Série A depois de muitos anos, empatou, fez um jogão contra o Atlético Mineiro na última rodada, fora de casa, estava ganhando de 3-1, se eu não me engano, e tomou um empate. Para o Remo, jogando em casa, não pode perder, essa é a ideia. Precisa ganhar, principalmente enfrentando adversários assim que estão meio mal, mas não perdendo é o que interessa. Indo nessa lógica de não perdendo é o que interessa, minha dica de aposta é no handicap asiático do Remo mais 0,75, beleza? Tá com uma odd a 1,50, achei legal essa odd, acho que o Remo não perde esse jogo. Se perder por 1 gol de diferença, a gente tem metade da aposta anulada, metade hedge. Então não é um head assim de 100%, metade da aposta é anulada. E acho sim que o Remo consegue fazer um bom jogo, diante do que eu vi do Atlético, contra o Atlético Mineiro e na primeira rodada. Acho que o Remo consegue fazer um bom jogo jogando em casa contra o Internacional, esse Internacional mamado que tomou um salve do Palmeiras. Então, diante desses últimos jogos, Remo mais 0,75 a 1,50 é a minha dica de aposta, beleza? Antes de falar dos jogos das 7h30 da noite, quero pedir desculpa por estar aqui falando meio baixo para vocês. Não sei se tá ruim para vocês assistir o vídeo assim, olhando para baixo, mas é que não tenho suporte. Eu esqueci meu suporte. Eu gravei, hoje é dia de madruguinha, gravei o jogo e depois deixei na casa do meu pai. Então tô sem um suporte aqui para estabilizar melhor e ficar aqui reto. Então tenho que olhar para baixo. Enfim, é um jogo, é jogo rápido aqui para vocês. No próximo vídeo já vai estar tudo ok. E é isso, beleza? Às 7h30 da noite teremos Curitiba enfrentando São Paulo lá em Curitiba. O Curitiba empatou com a Chape na última rodada e o São Paulo ganhou do Grêmio. São Paulo começando bem, todos achando que o São Paulo ia lutar para não cair. Eu sei que é cedo para falar,
Então, vou falar rápido aqui para não secar meu time. Então, todo mundo achou que o São Paulo ia começar o campeonato mal, achou que ia cair no Paulista, achou que ia brigar para não cair no Brasileirão. E não, São Paulo garantiu vaga na semifinal do Paulista. O São Paulo é um dos líderes do campeonato, tá ali junto com o Palmeiras e sei lá mais quem, mas tá brigando ali na parte de cima, por enquanto. Eu sei que é cedo para falar, 3 rodadas apenas, mas o São Paulo brigando ali na parte de cima por enquanto, tá? Eu não quero secar o meu time e fazer uma aposta aqui a favor do São Paulo, como, por exemplo, uma vitória do São Paulo ou um empate anula. Eu queria muito, eu cocei muito aqui o dedo no teclado para fazer esse São Paulo empate anula, porém, toda vez que eu acredito demais no São Paulo vai lá e me decepciona. Eu tô cansado de ser decepcionado pelo São Paulo. Então, eu vou fazer uma aposta de boa, do que eu também espero pro jogo. Eu acho que o São Paulo acaba, quando joga fora de casa, acaba trazendo muito o adversário, né? Todo mundo consegue virar o Barcelona jogando contra o São Paulo. E agora o Curitiba, que também vai lutar para não ser rebaixado nesse Brasileirão, vai brigar ali na parte de baixo, precisa impor seu ritmo de jogo e garantir esses pontos jogando em casa. Eu acho que é um jogo para gols. O São Paulo não tem aquelas manhas de se defender tanto, né? De fazer um jogo 100% focado ali no que precisa e não tomar gol. Tomou gol contra o Bragantino, jogando no Paulista. Um jogo controlado ali, ganhando de 2-0, tomou um gol depois, justamente para passar sufoco no final, coisa que não precisa. O São Paulo gosta disso. Então, para esse confronto, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd 1,72. Então, para não secar tanto o São Paulo e apostar num gol na vitória ou empate anula, eu vou para gols, beleza? Próximo jogo, às 8 horas da noite, teremos Cruzeiro enfrentando o Corinthians. O Cruzeiro empatou com o Mirassol na última rodada e o Corinthians ganhou do Bragantino. Para esse confronto, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd 1,62. No ano passado, quando eles se enfrentaram pelo Brasileirão jogando lá em Cruzeiro, o Cruzeiro amassou o Corinthians. O Corinthians não conseguiu sair do lugar. Então, não acho que vai ser esse mesmo jogo. Por mais que o Corinthians não tenha o Yuri Alberto, que é um jogador de definição lá na frente, eu acho que o Dorival conseguiu, com as peças que tem, fazer esse time jogar, fazer esse time criar alguma coisa. Então, não sei se vai ser o mesmo amasso que foi no ano passado. Cruzeiro já pipocou contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Cruzeiro é um time pipoqueiro. O Cruzeiro podia muito bem continuar brigando ali na parte de cima, mas perde jogos idiotas. Perde confrontos, assim, que todo mundo espera que o Cruzeiro vai fazer o dever de casa. Perdeu pro Curitiba jogando em casa. O Tite vai enfrentar o seu ex-time, vai enfrentar o Corinthians, e numa fase onde a gente nunca viu o Tite perder tanto, né, com o Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando encaixar seu elenco, as peças novas que chegaram, principalmente o Gerson, a principal contratação aí do Cruzeiro para esse ano. Tende a tomar mais ações do jogo e o Corinthians saindo no contra-ataque, né? Diante dos últimos jogos que eu tô vendo do Corinthians e da pipocada que o Cruzeiro tá e da pipocada que o Cruzeiro tá dando, tanto no Campeonato Mineiro quanto no Brasileirão mesmo, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols. Achei uma odd legal, não vou cravar a vitória do Cruzeiro, porque esse time não passa confiança nenhuma, vou ficar em gols mesmo, beleza? E os últimos 2 jogos, às 9h30 da noite, começar falando de Palmeiras enfrentando o Fluminense. O Palmeiras ganhou do Internacional na última rodada e o Fluminense ganhou do Botafogo. Para esse confronto, sem mais delongas, vou apostar na vitória do Palmeiras jogando em casa. Esse Palmeiras tá absurdo, esse Palmeiras é chato. Vai enfrentar um Fluminense que tá numa sequência boa. O Zubeldia tá colocando o time para jogar de uma maneira legal. O Fluminense ganhou o clássico, campeão da Taça Guanabara. Fluminense também na semifinal do Campeonato Carioca, começou ganhando já do Vasco da Gama no primeiro jogo, depois vai ter o jogo de ida. Então o Fluminense tá jogando bem, é um Fluminense bem encaixadinho, mas vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é um time chato. Todo time que tá bem encaixado, todo time que tá jogando bem, tá numa fase boa, começa a pipocar.
depois que enfrenta que enfrenta o Palmeiras. Então, eu vou cravar a vitória do Palmeiras, que é um time chato. Tô cansado de ficar aí só achando que o time adversário vai conseguir segurar, vai conseguir impor um ritmo de jogo e depois não consegue sair do lugar, tá? Então, vitória do Palmeiras a 1,90 é minha dica de aposta para vocês, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar de Grêmio enfrentando Atlético Mineiro. Olha, difícil, viu? Dois times horrorosos, dois times numa fase difícil, né? Dois times aí que tá complicado assistir porque é um futebol muito feio, mas enfim, tem que falar. Não vou pular esse jogo não. O Grêmio perdeu para o São Paulo na última rodada e o Atlético Mineiro empatou com o Remo. Para esse confronto eu vou cravar, tá? Eu vou cravar com mais de 2,5 gols, tá? Com uma odd de 1,98. Por que eu vou cravar? Porque são dois times que estão fazendo e tomando muitos gols, tá? São dois times que não conseguem se defender muito bem. São dois times que estão sofrendo muitos gols. No último confronto, no último jogo do Grêmio em casa no Brasileirão, o Grêmio ganhou do Botafogo de 5-3. Foi jogar fora contra o São Paulo, tomou 2. Jogando fora de casa, o Grêmio não conseguiu assustar tanto o São Paulo, né? Deu 3 chutes no gol, tanto é que eu fiz uma aposta, fiquei puto, porque o Grêmio não conseguiu ter uma capacidade de chutar para gol. E o Atlético Mineiro, porra, em casa, jogando em casa, sair perdendo de 3-1 pro Remo. Conseguiu empatar, conseguiu buscar o resultado, mas, porra, é um Atlético Mineiro. Pro Remo, que não sabia o que era a Série A há mais quase 50 anos, porra. Então são dois times aí que ainda não estão bem encaixados e que sangra um pouquinho os olhos de assisti-los jogar. Vou apostar nesse mais de 2,5 gols. O Grêmio não tem uma defesa tão boa, então estou contando com isso. Gols para cada lado. O Carlos Vini está numa excelente fase artilheira. Então estou contando com isso aí para nossa aposta bater, beleza? Então, essas foram minhas dicas aí dos jogos de quarta-feira, quarta rodada do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vou ficando por aqui. Volto na outra semana, quando eu falar de quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana teremos jogos estaduais, fases finais aí dos campeonatos estaduais. Então, não estou falando de estadual, vou focar no Brasileirão. E obrigado a vocês que assistiram até aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, curtir, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E até o próximo vídeo, beleza, rapaziada? Tenham todos um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.